Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler do versículo 38 até o 41. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 até o 41. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 até o 41. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo, a fim de apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços, e pôs na panela. O mesmo, sem saber o que eram, e depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Hoje eu quero falar sobre a morte na panela. É um assunto muito sério e nós devemos prestar muita atenção, porque vivemos de alguma forma uma situação assim, mais ou menos, né? Aqui na nossa introdução é dito assim para a gente: houve uma fome em Israel do profeta Eliseu. Lá era o resultado de um Deus. Lá, esse momento era um resultado de os pecados de Israel que cometiam contra o seu Deus. Se você for verificar no capítulo 8 de 1 Reis, lá Eliseu está falando que haveria 7 anos de fome. Provavelmente, né, essa fome já estava começando a entrar aqui naquela região. Então, eles estavam todos passando por problemas seríssimos ali naquele lugar. E aí Eliseu, ele volta para Gilgal. Gilgal, para quem não conhece, foi a primeira terra que Israel pôs os seus pés ao atravessar o Rio Jordão. E Gilgal, na verdade, virou quase um quartel-general para Israel. Foi ali que eles planejaram tudo, foi ali que eles prepararam tudo para poder conquistar a terra de Canaã. E ele volta para Gilgal, juntamente numa terra como essa. E lá ele se encontra com os seus discípulos. E todos estavam numa situação difícil, porque a fome já estava imperando naquele lugar, né? E eles precisavam agora resolver esse problema. E quando nós falamos de fome, na verdade, ainda o mundo hoje, infelizmente, vivemos um momento crítico de fome espiritual. A consequência, você vê, é justamente essa situação toda que você vê aí da questão espiritual deste mundo. Briga para cá, crime passional para cá, dentro da própria igreja, problemas seríssimos, pastores matando, pastoras matando, né? E a coisa é difícil. Isso é a escassez espiritual dentro das próprias igrejas. Sempre o meu conselho é que a gente procure, né, entender o que Deus, às vezes, quando chega um momento como esse, Deus ele quer que a gente desenvolva alguma coisa. E que não pode estarmos
descansado vendo tantas misérias acontecendo. Antes de sair para cá agora, né, os vizinhos foram lá, colocou um som lá, todo mundo bebendo, todo mundo dançando. E aí vem aquela preocupação nossa, porque quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, ou quando nós estamos próximo de Deus, a gente olha para essas pessoas e vê o que eles podem a qualquer momento perder. O mais precioso de tudo que um homem possa perder, que é Deus. É distanciar de Deus. Por mais que eles já estão distanciados, mas a morte, ela distancia o homem eternamente de Deus. E ali, nós podemos ver isso. E a igreja, ela precisa, né, voltar à essência, como o nosso irmão Silvio cantou aqui inicialmente. A essência. Quem é a essência da igreja? Quem é isso? É Jesus. Ele é a nossa essência. E quando nós perdemos a essência, quem está ao nosso lado também vai perdendo também a essência. Lembra de uma coisa, amados? Deus só vai ir ao encontro das pessoas se eu estiver bem com ele. Não é que eu vou salvar alguém, mas a essência de Deus, a virtude, o poder de Deus sobre a minha vida vai fazer com que as pessoas sejam chamadas a atenção para isso. E elas venham para Cristo. Aonde estivermos, eles precisam ver Cristo em nós. Olhar para nós, olhar não com pessoas normais. E agora, vendo toda a situação caótica de fome naquele lugar, Eliseu mandou chamar o moço e pediu para ele colocar um fogo. Né? E ali, colocando fogo, em seguida, ele ordena para que todos os seus moços fossem agora procurar alguma coisa para se comer. É claro que eles foram para o mato procurar uma erva, provavelmente para poder eles cozinharem e fazer um caldo para poder saciar a fome deles. O interessante é que a panela ela é grande. Então, eles precisavam fazer uma alimentação de proporção muito grande para que eles pudessem, né, saciar a fome deles. Aí, infelizmente, um deles, não conhecendo as ervas, é tipo eu assim, né, quando vai para o mato, né? Irmãos, não me mande procurar nada, né? O que é isso? Um dia eu fui no... Vocês vão rir agora, mas foi verdade. Eu fui no Sacolão, Marcos. Aí a Ivani pediu para comprar, eu não me lembro agora se é couve, eu não sei o que é o negócio lá. Só sei que eu fiquei perdido lá no Sacolão. Eu falei assim, e agora? O que é isso que ela pediu para comprar? É tudo verde aqui, né? Se eu for pegar qualquer um, vai dar errado, né? Mas é tudo verde. Aí chegou uma conhecida lá. Ô, pastor, tudo bem? Sim. Oi, mas eu preciso da tua ajuda agora. Não tive vergonha. A gente não pode ter vergonha para essas coisas. Olha, eu não sei o que é isso. Aonde você me localiza? Aonde está esse negócio que a Ivani pediu? É aqui. Ah, é isso? Ah, tá. Aí ele veio para casa. Mas aqui nesse caso, cada um, eles estavam procurando e, de repentemente, aquele jovem, ele vai colher justamente uma erva daninha, uma erva venenosa, que a Bíblia chama de colossítidas, né? É um tipo de um pepino bravo. Já viram uma abóbora, tipo uma abóbora, não um pepino, né? Como é que podemos descrever isso? Eu vi no Google, numa imagem, né? É exatamente igual se você olhar, você não conhece. Por exemplo, se eu for lá e ver aquela colossítida lá na rua, lá no mato, eu vou achar que é ou um pepino ou uma abóbora verde. Bom, eu vou fazer a mesma coisa que esse rapaz fez aqui. Vou pegar o negócio errado. É errado. É igual quando eu vou comprar batata doce. Irmãos, tem uma coisa que eu não dou sorte, é com batata doce. Todas elas que eu compro, que quando vai botar na água para esquentar lá, para ter tudo, e o negócio está tudo ruim. Eu desisti. Não compro mais nada desse negócio.
Deixa eu tocar o microfone aqui. Aí ele vai lá, eu fico só com a sacolinha aberta e ele colocando o negócio dentro, né? Porque se depender de mim, não vai dar certo. Na verdade, tratava de algo muito venenoso. Deixa eu ler aqui o que eu extraí dessa colossítida. Tratava-se de um produto cartático, né, que se relaciona de algo que é uma substância que acelera a evacuação intestinal e a purgação. Olha só o problema desse negócio. Que em grande quantidade tornava bastante venenoso. As suas folhas são parecidas com uma das vinhas, de gosto extremamente amargo, um purgativo, olha, muito violento, e se não neutralizado, produziria ulcerações no intestino, até podia provocar a morte. Aqui fala que aparece ele entre os vegetais venenosos. Embora pode ser usado como remédio, mas se for de pequena quantidade. Só estou entendendo o que aquele cara estava colhendo para poder colocar dentro daquela panela? Algo que ia trazer um dano muito ruim para eles. E quando eles estão lá cozinhando, e cada um pegou um pouquinho, colocou lá, e ele vai também coloca em grande quantidade, e coloca essas colossídeas dentro da panela, e começa a cozinhar, de repente eles começam a comer, e sente algo amado, ou algo mexendo com o seu intestino, e você olha, homem de Deus, a morte na panela. E aí começa a história a desenvolver. Hoje, o alimento do povo de Deus, nunca vou esquecer que é a doutrina da palavra de Deus preparada do Espírito Santo. Toda vez que você for pregar alguma coisa, ou se for falar com alguém alguma coisa, irmãos, tem assuntos na Bíblia que eu dispenso falar. E não falo. Eu não vou entender nada, não vou poder explicar. Igual uma vez um irmão estava numa reunião de oração, o irmão abriu a Bíblia, assim mesmo, sabe, Marcelo? Eu vou ler aqui a palavra de Deus, abri a Bíblia lá em Ezequiel, nem lembro onde está escrito, não sei que ele falava assim, não, ele lembra assim, capítulo 8 de Ezequiel, é um capítulo complicado de entender. Tem que estudar muito aquele capítulo ali. E aí ele leu, e estamos aguardando uma explicação, né? Aí ele diz, eu não sei o que está escrito, não entendi o que está escrito aqui não, mas Deus falou com a gente. É assim que acontece. As pessoas acham que sabem, cuidado quando nós achamos que sabemos alguma coisa. Eu fico vendo aí uma turma de pastores, ou de homens pregando, algo que não sabem nem o que estão falando. E temos que tomar cuidado com isso. Porque quando nós vamos ensinar algo para o povo de Deus, ou vamos falar de algo para as pessoas, temos que tomar muito cuidado para que nós viemos trazer para eles alguma mensagem que possa produzir na vida deles morte espiritual. Quantas pessoas talvez você conheça que estão desviados hoje porque receberam uma palavra não adequada. Uma palavra que a qual feriu os corações deles. Lembra de uma coisa? Numa pregação, isso está lá, Paulo falando, parece lá não lembro agora, acho que é Romanos capítulo 12, né? Não sei agora. Ele fala o seguinte, olha, que a palavra de Deus, é em Coríntios, perdão. Ele fala assim, que a palavra de Deus tem que, quando for você falar para alguém, não precisa pregação não precisa você pregar não. Quando você for falar para alguém uma palavra ou dar um conselho para alguém, tem que existir as três coisas. Exortação, como podemos dizer, sabedoria e edificação. Ou consolação, perdão. Exortação, consolação e edificação. Se a pessoa não for edificada,
se ela não foi consolada ou se não foi exortada. O que é exortar? Exortar é simplesmente aconselhar ou desviar a pessoa do mau caminho. Isso é exortar. Antigamente, né, assim, exortar era botar dedo no cara do crente assim, cala a boca, Deus tá falando contigo. Gente, é horrível isso, né? Eu já passei por isso. Hoje mesmo eu estava brincando com o Silvio no telefone, e eu falei assim, olha, eu já brincando com ele no negócio lá de igreja, né? E eu falei assim, olha, e o pior de tudo, que eu fiz parte desta época, dessa meninice, dessa coisa que não edifica ninguém. Porque tudo que vamos falar para alguém tem que edificar, tem que consolar, tem que exortar. A pessoa tem que sair daquela conversa edificado, tem que sair daquela conversa consolado, tem que sair daquela conversa sabendo que aquele caminho não é legal para ele. E essa mensagem tem que existir isso. E a verdade é que somente Deus pode falar dessa forma para o povo dele. Por isso que quando Jesus estava ascendendo ao céu, indo para o céu, Jesus disse para os seus discípulos: recebereis a virtude, o poder que há de vir sobre vós. Isso quer dizer o seguinte: reveste de mim, porque quando vocês forem pregar, vocês preguem debaixo da minha unção. O livro da Bíblia não pode ser de hipótese alguma um livro falado ou explicado de forma inadvertidamente, de forma irresponsável. Eu tenho que entender o que eu estou falando. Eu tenho que passar para as pessoas a realidade, o que Deus quer que elas sejam, que elas entendam. Para que elas possam sair da minha presença, da presença, e sair confortados, edificados, e sair exortados. Todos nós aqui, irmão, precisamos a cada dia de uma palavra de Deus. Precisamos. E se nós não tivermos preparado para isso, porque existia um jargão há muito tempo, eu falei isso numa dessas mensagens que eu estava pregando esses dias aí, não sei se foi na escola bíblica ou se foi numa dessas diárias, mas eu entendo o seguinte, irmão, existem os jargões antigos, espero que aqui nunca exista isso, que tem pessoas que acham que tem a verdade. Eu tenho a verdade. Ninguém tem a verdade. Quem tem a verdade é Jesus. É Ele que vai explicar para a gente, segundo a sua palavra, o que está dizendo. É a verdade dele que vai ser estabelecida. Eles aqui estavam sentados agora, comendo algo que um menino que não conhecia nada de planta, nada de erva, e por causa desse falso de conhecimento, ou talvez de pedir informação, porque eu lembro que eu falei, eu fui lá no sacolão, pedi informação. Senão depois eu ouvi muito em casa, né? Isso você comprou uma, não é isso que eu te pedi. Né? E mulher fala, né, Roberto? Né, Marcos? Você comprou qualquer coisa errada, então, aí deu ruim. Né? Acho que a única pessoa aqui que não reclama muito, o Marcelo não tem que reclamar sobre isso, mas nós aqui podemos reclamar, né, Marcelo? Marcelo, ele compra, e mesmo que ele compre errado, a Luciana vai chegar assim, poxa, amor, na próxima vez você compra certinho, tá? Né? Não é assim, Marcelo? É assim mesmo. Então, é nessa. Entendeu? Eu fui lá pedir informação. Esse jovem não, ele foi pegando, porque tem pessoas que acham que sabe tudo. Então, provavelmente ele foi lá com aquelas boas intenções, que não é muito legal isso, né? Como diz o ditado de fora, boas intenções, o inferno está cheio, né? E também com a boa intenção ele foi lá procurando querer colaborar. Gente, essa forma ímpida de querer ajudar sem conhecer pode muito bem complicar. É um problema muito sério isso. Vamos fazer as coisas com calma, com conhecimento. Pregar com conhecimento, ensinar com conhecimento. Se eu não sei, eu tenho que admitir que eu não sei. E aí nós temos aqui
10 lições que aprendemos nesse capítulo aqui, nessa passagem. Eu queria passar para os irmãos agora. Eu queria que os irmãos prestassem um pouquinho de atenção sobre isso. É muito importante. A primeira lição que nós aprendemos aqui, que cuidado com o que você traz de fora para dentro. Cuidado. O que você está trazendo lá de fora para dentro da sua casa, para dentro de você mesmo. Livros que às vezes não edificam, só complicam. Eu sempre falo, irmãos, eu vou explicar aqui uma coisa para os irmãos que acontece comigo. Mas ela faz parte da leitura. Você já percebeu uma coisa? Eu creio que alguns aqui gostam de ler, né? Então vamos lá. Você que gosta de ler, você vai entender o que eu estou dizendo aqui agora. Você lê um livro, lendo livro. Eu sou assim, eu leio o livro, vai me pedir explicação. Eu nunca vou explicar, ou vou conseguir explicar, dentro da exatidão que eu li. A mesma coisa é a Bíblia. Você lê a Bíblia, você nunca vai conseguir exatamente. Se você procurar ler para poder fazer isso, você vai ter problemas. E talvez você não vai explicar como deveria explicar. É a mesma coisa para comentar um filme, né? Eu e minha esposa estamos vendo série agora, viu? Fecha. Só que ela está lá na minha frente, eu estou um pouquinho atrás. Aí, quando eu vou ver, ela tem que ver de novo. Porque eu estou atrasado. E ela está adiantada até demais pro meu gosto. Também não para de ver tudo esse negócio, né? E aí, quando eu não posso ver, aí eu estou lá perdido, né? O homem tem esse problema, você perde à toa em filme, né? Então aí ela vai e me explica, olha, assim assado. A explicação é dentro daquilo que eu entendi. E toda explicação é dentro daquilo que nós entendemos. E quando você lê o livro, você vai, de alguma forma, extrair para fora tudo aquilo que você leu. Seja em atitudes, em pensamentos ou em palavras. Observa. Como é que você vai tirar, ou, por exemplo, eu quando me converti, o Silvio daqui de prova, irmãos, de 10 palavras que eu falava, 2 que prestava, e muito mal ainda, que todas as outras eram tudo palavrões e palavras de baixo nível. Eu era muito baixo. Ninguém consegue acreditar que eu fazia isso, né? Até hoje, quando comento isso, a pessoa fica, sabe, Marcos, não pode isso. Ele fala, não, eu era muito baixo em palavras. Tudo era palavrão. Um dia, irmãos, eu fui expulso dentro de campo, porque eu não sei o que aconteceu no lance lá, o meu amigo lá fora começou a me zoar, aí eu falei um palavrão para ele, o juiz falou, aí, tum, vermelho para mim. Foi expulso, para você ter uma ideia como é que eu era. E agora eu me converti, como é que eu vou sair dessa? Comecei a ler a Bíblia e bons livros. Essa leitura fez com que eu trazesse para dentro de mim limpeza da minha mente e dos meus comportamentos. Hoje mesmo eu estava lá para visitar uma irmãzinha, que era da nossa igreja lá, e ela não está podendo mais andar, a gente foi lá fazer isso. E aí, quando passamos, estava lá um daqueles jovens, né? Rapaz, o negócio tá assim, rapaz. Aí agora eu tô lembrando disso, né? E eu fui repreendir. Eu falei assim, poxa vida, por que esse pessoal fala dessa forma que eu tô nessa vida, né? Mas só que eu não estava nessa vida, mas falava malandramente. Irmãos, imagine eu falar malandro. E, detalhe, andava igual malandro. Assim mesmo, irmão. E aí, bicho? Fala aí. Era. E como é que se livra disso? O comportamento, as palavras, os pensamentos, eles podem ser tirados quando você ler ou você traz para dentro de você coisas que te ajudam, que vão te favorecer. No caso lá, no capítulo 7 de Josué, Acã trouxe para dentro da sua casa um problema sério. As joias lá, os ouros lá de Jericó.
E Deus tinha proibido isso. O que aconteceu com Acã? Tanto ele como toda a sua família foram mortas. E hoje, quantas famílias estão morrendo sem que percebem? Porque estão trazendo coisas de fora para dentro das suas casas. Toma cuidado com isso. O que você ouve, ou o que você lê, ou o que você vê. Tudo isso influencia a nós. Leia bons livros. Né? Esses dias mesmo eu estava... uns tempo atrás eu estava com um problema sério e eu comecei, aí Deus foi me instruiu, olha só que Deus foi, comprar um livro, muito bom livro, por sinal. Eu não acabei de ler ele ainda. Até meu cunhado brinca comigo, já acabou de ler o livro, Wagner? Ainda não. Estou na metade do livro ainda, tem mais de meses esse livro. Mas, ele me ajudou a tomar determinadas atitudes que outrora eu ficava meio perdido. Pastor, também se perde. Ele me ajudou. Aí, ler a Escritura, apresentar as Escrituras. Então, temos que tomar esse cuidado para que vamos trazer para dentro de nós, ou dentro da nossa casa, para a nossa família, coisas que não prestam, coisas que vão nos destruir. A segunda lição que também tomamos nesse texto é: o alimento consumido, ele vivifica, mas o veneno ingerido mata. Aí entra aquela coisa de pensar que qualquer coisa que eu vou falar está muito bom. Eu conheço pessoas, ou já conheci pessoas, que quando eu ia falar alguma coisa para a pessoa, para pregar a palavra, estava de qualquer maneira. Estudava menos, lia menos. E quando chegava aí a falar alguma coisa, eu falava besteira. Até hoje, pessoas acham que entendeu o que ele leu, que é aquilo mesmo, e começa a falar, e começa a trazer problemas. Eu lembro uma vez que tinha um irmão lá na igreja, que ele pregava, e a igreja começou a pegar no pé dele. E um dia eu sentei para ele e disse: olha, você tem duas opções. Conversei com ele, você tem duas opções. A primeira é que eu vou ter que dar uma parada com você. E a segunda, preciso que você se volte mais para a Escritura. Ler mais. Leia mais. Leitura, direto. Leia mais. Vamos procurar aprender mais. Porque sei que nós percebemos, às vezes, por nós não termos muita sequência, podemos trazer alguma coisa que vai ferir alguém. E a terceira coisa que podemos aprender nessas lições é: ainda há profeta para cortar o veneno. Aí que entra aquela coisa que eu vou bater o martelo sempre contra isso. Pregações de autoajuda. Sai fora. Elas são boas? Para aquele momento é. Mas nunca vão ajudar você a crescer. Mensagem de coach. Tem uma turma de pastores estudando coach. Né? Infelizmente, isso aí é um problema muito sério. E essas pessoas estão muito envolvidas, e quando se envolvem muito, elas começam a se prender. Não a Deus! E começam a se prender justamente a essas pessoas. Não que eu tenho nada contra essas pessoas. Tem aí um pessoal que até fala bem. Mas, infelizmente, eles não estão edificando ninguém. Eles estão apenas aliviando alguém. Tudo que nós, seres humanos, precisamos não é de simplesmente um alívio. Nós precisamos de cura. Curar o que está mexendo dentro de nós. E começa, sabe, uma série de mensagens que apenas vão dar apenas um refrigério. Mas a questão é que nós aprendemos aqui: enquanto ainda profeta, procure esses profetas. Profeta é aquele que não vai somente trazer alívio para a sua alma, mas que também vai trazer cura para a sua alma. Independente, amado. Está aqui, eu posso dar um exemplo disso, ela me permite fazer isso, a Luciana. Tivemos lá umas 13 lições, né? Foi, Luciana, na sua casa? Nós batemos boca lá, amados. Batemos boca. Mas eu não abri mão dos princípios elementares. Ela, não, pastor, olha, tudo bem, eu não para você, mas a Bíblia não fala isso. O que vale é o que a Bíblia ensina.
Não é o que eu penso. Tudo bem, eu até falei assim, olha, você está certíssima, humanamente falando. Eu falo até para as pessoas, você está certa, meu irmão. Você está certa, minha irmã. Agora, vamos entender o que a Bíblia explica sobre isso. É cura. É trazer a exatidão do que Deus quer que eu entenda verdadeiramente. O que Jesus disse? A verdade, conhece a verdade e ela nos libertará. Todos nós precisamos de libertação. Aí vem uma turma de gente aí, amado, pregar essas mensagens de autoajuda. E quarta lição que devemos aprender também nesse texto. Quem denunciará o veneno da panela? Tem alguém que tem que gritar. Eu não aguento mais isso. Uma vez, alguém me passou uma mensagem, falou que ele não estava mais aguentando a forma que estava tendo feito a liturgia do culto. É complicado, né? Alguém de fora de chamar para isso, né? Para conversar sobre isso. E eu pensei em responder para ele, mas antes disso eu orei, Senhor, me dá a palavra correta para que não venha nem causar uma fiada de rebelião e que também ele não possa entender que eu estou puxando sardinha para o lado pastoral e desfazendo dele que também não está errado, né? Eu, na minha pensamento, ele não está errado. Mas, até para ouvir as denúncias, temos que tomar muito cuidado. Alguém denunciou que tem morte na panela. Vamos agora estudar isso. Como é que vamos resolver isso? E aqui estava Eliseu, calmamente resolvendo o problema. Para resolver o problema. Aonde há profeta, amados, pode crer que tem cura, que tem libertação. Não vamos permitir que nada, né? Eu sempre falo que tem pessoas que até hoje me procuram para pedir orientação. Ah, pastor, o que você acha disso? Ah, o que você acha daquilo? A gente orienta. Não temos problema para isso. Mas dentro daqui, precisamos. Mas alguém tem que gritar. Está se sentindo mal? Está sentindo náusea? Está sentindo problema no coração? Tá? A mensagem ou qualquer coisa semelhante está trazendo problemas? Você tem que gritar. O desespero para a cura. É igual eu ontem. Irmãos, ontem eu fui para trabalhar. A Luciana viu como estava a minha situação, né? Irmãos, eu estava até evitando andar de carro. Eu dirigi o carro, aí tem aquele buraquinho, não tem? Parece que estava enfiando uma faca nas minhas costas. Ai! Aí eu parou! Né? Assim mesmo que eu estava dirigindo. E fui trabalhar ontem. E aí, cheguei lá e andando assim, né? A perna não estava querendo funcionar direito. Irmãos, o negócio estava sério. Né? Se a perna não funciona, porque a coluna está começando, quer dizer, eu vou te colocar deitado no chão. Para sempre, né? E eu estou lá, preocupado já. Aí liguei para minha mãe. Mãe, eu tenho remédio aí porque não aguento mais. E ela falou assim, não, só que tem que trazer aqui. Aí o coordenador, não, Wagner, pode ir lá assim. Eu não estou conseguindo dirigir, cara, como é que eu vou lá? Eu tenho que trazer aqui, não vai dar para eu ir lá dirigir o carro até lá. Minha mãe trouxe, tomei o remédio. Aí, tomei ontem, aí melhorou. Ficou ainda meio dolorido, como está ainda dolorido. Aí hoje eu liguei para ela assim, mãe, tem que tomar outro hoje? Tem, então eu tomei o outro hoje. Estou aqui. Abençoado por Deus. Temos que procurar, sabe? Denunciar. O que não pode é de ficar com dor. A dor incomoda. A dor espiritual também incomoda. Quantas pessoas que vão à igreja hoje, elas não conseguem, elas entram na igreja para ouvir algo que a qual precisam ouvir para poder sair curadas daquele lugar, e às vezes ouvem coisas que inadequadas. Eu conheço, aqui não temos esse problema, mas eu conheço muitas igrejas aí com esses problemas. Muitas pessoas irresponsáveis ao pregar.
E trazem coisas que, em vez de aliviar a dor, ainda prejudica mais ainda. Quantas pessoas aqui que precisam, então, é hora de denunciar. A igreja Bereia, diz a Bíblia que os bereanos, enquanto Paulo estava pregando, Paulo não é qualquer um não, meu amado. Paulo pregando, ele desfolhava a escritura para consultar se é aquilo mesmo que estava sendo o que Paulo estava pregando. Ele tem que fazer isso. É por isso que eu gosto muito do sermão expositivo. Sou muito a favor dos pastores que pregam sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? É aquele que você pega versículo por versículo e vai trabalhando com ele para o dia a dia da igreja. Exige mais? Claro. Mas é o necessário. Vamos lá. Denuncia. Está com morte na panela. Você viu que tem alguma coisa te fazendo mal? Denuncia. Grita. Clama. Chama um profeta. E que for. Vamos lá. Quinto lugar. Quinta lição. Não use a fome como pretexto para ingerir veneno. Eu estou com uma fome. Porque o ser humano, ele é um ser religioso, um ser espiritual. Um ser espiritual, ele não vai saciar a sua fome com qualquer churrasco. Não. Não vai ser um churrasquinho que vai encher a pança dele espiritualmente. Não. Aí, quantas pessoas usam essa situação crítica da vida, sabe para quê? Para ler qualquer coisa. Irmãos, eu tenho que tomar muito cuidado. Esses dias eu ganhei um livro, e todo livro que eu ganho, eu vou verificar a procedência do livro. Não é qualquer coisa que eu leio, não. E olha que eu tenho maturidade bastante para discernir o bem e o mal do livro. Só que eu não vou perder meu tempo com essas coisas. Eu tenho coisa muito mais importante para ler do que ler essas mentiras que eles pregam. Um dia eu li um livro, escute essa, Marcelo, você ver como é que está a mentalidade do povo. O rapaz falou que existe extraterrestre. Que nós viemos, que existem mensagens que vêm de outras galáxias. Incrível que pareça. E ele pega versículos que não tem nada a ver da Bíblia, e quer provar isso dentro da Bíblia. Aí eu comecei a ler o versículo que ele leu assim: o sangue de Jesus tem poder na vida desse cidadão. Ele está querendo mexer com a mente do povo. Aí tem pessoas que vão ler essas porcarias, me desculpa a minha expressão, vão ler essas porcarias e começam a ingerir morte para dentro deles. Quantos adolescentes hoje estão mortos espiritualmente porque lê essas porcarias aí fora aí? Que a coisa só destrói eles. Eles não têm ideia do que está acontecendo. Então aí, eu falo isso porque lá em casa aconteceu isso. Está aqui, né, filha? A minha enteada, a Camila, começou a ler essas porcarias. E a mente dela revirou de cabeça para baixo. Revirou a mente dela. A ponto de dizer que Deus nem existe. Você entendeu isso? Criada na igreja? Por quê? Porque tentam com um pretexto que quer saciar algo dentro deles para poder o quê? Ler essas coisas. Buscar alimentos que a qual vão lhes trazer morte. E assim está acontecendo com a nossa sociedade. Está morta porque estão ingerindo informações completamente venenosas para a alma. Tudo que o diabo quer isso. Sexto lugar, só a farinha, que é a palavra de Deus, tira a morte da panela. Só a palavra de Deus. Nada. Você pode ler livro de autoajuda, pode ler livro da psicologia tal, do fulano de tal, do psicólogo, do psicanalista, pode ler livro de todos eles. Mas eles nunca vão lhe trazer cura. Quem traz cura é a palavra de Deus. O maior desafio de nós, seres humanos,
Não é simplesmente sentar ali no divã e fazer uma terapia. Não. O maior desafio do ser humano é ouvir Deus falando, intermédio da sua palavra, lhe trazendo cura. Quer ver uma coisa? Eu creio que vocês já entraram em igrejas, né? Aqui tem mais pessoas que sempre não entraram somente nessa igreja, e vocês foram com um pensamento, uma igreja que vocês nunca entraram. Já aconteceu isso, eu tenho certeza. E você estava lá, ouvindo a palavra de Deus, e de repente Deus fala uma palavra que você estava pedindo confirmação ou estava de alguma forma precisando ouvir. É como que aquele pregador conhecesse capa a capa a sua vida. Sabe o que aconteceu isso? É Deus falando conosco. Deus presente. É ela, somente ela, que pode trazer cura para a gente. Tem morte. Uma vez, eu fui levar um computador, ou melhor, um HD. Um HD. E aí o técnico de informática me falou assim, olha, as informações do seu HD foram deletadas. Aí eu pensei, me dei mal, né? Perdi todas as informações. Tá zerado. E sem querer, eu formatei o HD. Que idiota, né? Acabou com as informações, pensei eu. Mas ele me disse uma coisa que nunca mais esqueci disso. Mas, Wagner, existe uma possibilidade. Existe um programa que você vai lá e você pode, com esse programa, ter de volta todos os seus arquivos que foi formatado no seu HD. Porém, se você colocar outras informações, aqueles arquivos vão se perdendo. Se você não colocar nenhuma informação, nós podemos, com esse programa, ter de volta todos os seus arquivos. Sabe o que eu aprendi com isso? Quando você aceita Jesus, você nasceu de novo. Deus formatou você. Certo? Só que, em vez da gente pegar e buscar, quando nós nos convertemos, buscar somente as informações bíblicas, nós queremos deixar que nada mais, não vamos buscar nenhuma informação, e não buscando informação vai acontecer o quê? O diabo vai colocar o programinha em você para voltar tudo novamente. Lembra que Jesus disse? O demônio é expulso, mas aí ele vai para lá, dá um passeio, dá um giro para lá e para cá, e quando volta, entra ele e mais 7 demônios. Ele arrasa a vida. Ele acaba com as pessoas. Então, a partir de hoje, busque somente as informações bíblicas. Alguém me disse uma vez, pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Tudo bem, mas a Bíblia não é para você entender. Quem disse para você que você tem que entender a Bíblia de imediato? A Bíblia não é para você entender, a Bíblia é para você viver. Em primeiro lugar, você precisa viver antes de você entender. Esse é um equívoco que nós cometemos na nossa nova caminhada. Foi assim que eu cresci. Não querendo entender, mas querendo viver e sair daquela situação difícil que eu estava vivendo. E Deus me deu cura espiritual. Vamos lá, a 7ª lição. A farinha, ela cura. Escute somente aqui. De acordo com a medicina, a farinha não é um produto medicinal, porém, nesse episódio, Eliseu jogou um pouco de farinha e o alimento se tornou saudável para o consumo. Com certeza, muitos acharam que a ideia de pôr farinha não fazia sentido. Realmente não faz nenhum sentido. Da mesma forma é a palavra de Deus.
Aos olhos dos homens, a Bíblia não passa de um livro antigo e obsoleto. Não tem aqueles livros arcaicos. Para muitos, a Bíblia passa por isso, mas quem lê e entende nela, e quem quer receber dela algo, com certeza, Deus vai revelar a você. Deus vai revelar a você. Ela cura. Talvez a leitura dela, como muitos fazem, não faz efeito imediato. E quem disse para você que não está fazendo efeito? Quem fez você parar de beber? Quem fez você parar de fumar? Onde você leu que você não precisava mais fumar mais? Não precisava mais beber mais? Onde você leu que você não precisa mais prostituir mais? Onde você leu que você não pode, que você não precisa, que você não quer mais fazer aquele ato pecaminoso? Não. Você leu ela. Você entendeu, você ouviu a palavra. E aquilo foi entrando e impregnando dentro de você. Isso foi trazendo cura sem que você percebesse. E coisa boba. Apenas uma palavra pregada. Mas trouxe isso. Trouxe libertação para você. Que coisa maravilhosa. Isso é o que faz a palavra de Deus nas nossas vidas. 8º lugar. Pior do que o veneno é continuar comendo dele. Assim que alguém gritou que havia morte, veneno da panela, ninguém mais tocou no alimento. Dessa forma, entendemos que a informação da morte na panela salvou a vida dos alunos. O pior, irmãos, é quando alguém sabe que aquilo é errado, mas continua fazendo errado. Gritou, está errado, é morte na panela, você vai morrer com isso. Não toca mais. Porque se não houvesse o grito, é por isso que muitas pessoas não gostam muito, das minhas formas de pregar. Alguns não gostam, né? Não sei aqui, mas uns anos atrás, as pessoas ficavam gostavam muito de pregar, porque a gente não prega passando mão na cabeça. A prega alertando do mal que pode acontecer. E a minha preocupação ao pregar é exatamente essa. Quando você me vê lá ensinando, né, na escola bíblica, quando você me vê lá no dia a dia, dando a mensagem toda manhã, pode ter certeza que ali o meu coração falta dizer assim: tem morte aí, sai fora, não coma isso não. Minha vontade é essa, sabe? Tudo que eu faço, tudo que eu estudo, eu vou pensando em mim e pensando assim, poxa, isso me produziu algo muito bom de mim. Se a pessoa pudesse entender como isso pode funcionar na vida dela, na vida dele, como ele pode ser liberto, como ele pode ser abençoado, se ele atender do que está sendo, aonde está, pela informação que está sendo dada. O que pode acontecer? Às vezes, eu estou um pouco até me precipitado quando eu vejo determinadas coisas acontecendo. Esses dias mesmo eu disse para alguém: olha, não estou falando aquilo que eu quero dizer que é certo ou que é errado. Eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia ensina sobre isso. Eu não vou mudar a minha forma de viver por causa disso ou daquilo. A morte na panela, irmãos. E se você não buscar informação, ela vai matar você. Cuidado com as informações. Tem uma emissora aí que ela é um lixo mesmo. Perdoe a minha franqueza. Queria tanto que os crentes fizessem um boicote dessa emissora. Que eu pudesse. Minha vontade, quando eu chego na casa de alguém também está emissora, eu falo assim: Jesus, liberta essa alma. Espírito Santo, queima todo o mal. Eu não consigo olhar para essa emissora mais. Já faz mais de anos que eu não vejo essa emissora. Muito mal o futebol que eu vejo nela. Muito mal. Mesmo assim, a gente procura outros meios.
tem morte na panela, larga tudo. Nona lição que nós aprendemos também nesse texto, vou terminar já. A panela é grande. Segundo a informação do versículo 38 que nós lemos aqui, em virtude da grande fome e a grande quantidade de alunos, foi colocado fogo numa grande panela. Dessa forma, imagine o inimigo. Ele age enfermando grandes coisas. Porque ele vê que existe coisa grande em você. Ele vai querer enfermar você. Colocar você doente, para que você não venha ser aquilo que Deus quer que você seja. Ou que você venha ter aquilo que Deus quer que você tenha. Nunca pense que quando Deus promete algo para você, é coisas pequenininhas. Quando Deus promete para você, Ele faz com Abraão. Vai lá para fora, Abraão. Olha para o céu. O que você vê? Eu vejo estrelas. Conte as estrelas, Abraão. Não tem como contar. Então assim será a sua descendência. Deus, Ele trabalha com coisas grandes. E o diabo, ele começa a colocar também coisas grandes para poder a gente ser enfermado, para poder não chegar ao propósito de Deus. Quer ver uma coisa? Ministério. Quantos homens hoje estão sendo enfermados para não progredir o seu ministério? Por quê? Porque eles não querem parar de comer as coisas que não prestam, as coisas que matam. Para terminarmos, a 10ª lição é a última. É impossível enganar quem conhece. Ah, não engana? De hipótese alguma. Quem conhece, vai enganar como? Por isso que a Bíblia fala para que nós viemos nos andar informados da palavra de Deus. Me lembro que na igreja onde eu dirigia, para pregar era complicado, irmãos. Pessoa de fora era. Porque a igreja, ela, quando via que alguém falava errado, já olhava para mim e já baixava a cabeça, eu já sabia que a pessoa já entendeu que tinha alguma coisa errada. E justamente, aquela pessoa nunca mais pregava na igreja mais. Que é muito difícil enganar. Irmãos, eu posso falar a verdade. Quase todas as pessoas que você conhece, conhecem a Bíblia de alguma forma. Sabe, você não pratica, mas elas conhecem. Elas sabem o que é errado, o que é certo. Elas sabem muito bem. E quando vem você fazendo alguma coisa errada, elas vão cobrar você. Elas vão julgar você. Porque nós aqui temos que aprender a ser julgados. Eu não sou o dono da cocada preta, nem verde, nem amarela, nem branca. Não, nada disso. Eu sou passivo a julgamento. Os irmãos, ou qualquer pessoa que está aí nos vendo na internet, pode muito bem fazer um comentário, se pastor, eu não aceito isso. A gente vai conversar sobre o assunto. Eu sou muito franco para isso, eu sou muito aberto para isso. Eu gosto de conversar. Tempos atrás, a minha prima fez uma pergunta, ela começou lá, esses negócios católicos, né? Eu fiz, coloquei a mãozinha assim, né? Ela, mas o que foi, primo? Quando eu tiver tempo, a gente conversa sobre esse assunto. No momento eu não tenho como conversar agora, porque isso precisa de tempo. E aí, aproveitar que está no serviço. Aí agora, aí eu fui explicando. Ah, porque nós... Olha só. O que está dizendo é a Bíblia, minha filha. Não sou eu. Ah, mas você tem o seu pensamento, eu tenho o meu. Não, não é pensamento. Não estou aqui dizendo o que eu acho certo ou o que eu acho errado. Estou dizendo que a Bíblia ensina sobre esse determinado assunto. Aí, para terminar o assunto, senhora, faz o seguinte, leia Romanos até Judas. Vê se você encontra alguma coisa sobre esse assunto. Porque até então, ninguém fala sobre isso. Até sobre aquela determinada mulher, nós conversamos. A mulher da Bíblia. Conhece a mulher da Bíblia? A mulher que colocou Jesus no mundo. Nós conversamos sobre ela também.
O assunto ali é mais pesado, irmãos. Porque eles são duros no assunto, né? E para você convencer uma pessoa que está ali anos e anos, foi nasceu ali naquele ensinamento, para tirar é complicado. Eu falo o seguinte, mas eu não discuto. Eu só peço para poder verificar nas escrituras. Pronto, acabou o assunto. Tinha um camarada que diz ele que era ateu. Bom, não sei se ele ainda é ateu. Esses meses ele passou por mim, eu lá perto de casa, ele, ô pastor, opa, tudo bom, meu filho? E aí, ele me mandou uma mensagem, nesse dia me pegou num... Sabe que você pega naquele dia que não é muito bom você interrogar ninguém? Me pegou nesse dia. Eu já estava não sei o que está acontecendo, eu estava meio agitado, né? E aí me pegou, aí eu postei, né? A rua toda alagada, a rua de casa lá, né? Agora melhorou um pouquinho. Toda alagada. Aí, a pergunta do cidadão. Olha só como o Deus é injusto. Por que ele permite isso? Meu irmão, aí eu fui abrir o verbo. Meu querido, Deus de Luciana, viu, Luciana? Aprendi isso contigo, né? Até hoje eu falo assim, meu querido, isso aí não é Deus, não. É irresponsabilidade de nós humanos. Sabe por que está cheio assim? Porque tem uns cidadãos aí que são irresponsáveis com a sua comunidade. Não culpe Deus sobre isso, não. Aí um dia na internet, irmãos, apareceu outro. No meu canal lá do Ministério Opa. Mano. Peça ao seu Deus para ir lá no hospital de câncer, onde tem crianças morrendo de câncer. Peça ele para visitar lá. Aí eu não escrevi ali embaixo, não, para não falar. Aí eu fui e aproveitei o próximo vídeo. Eu não vou perder a oportunidade, né, irmãos? Aí o próximo vídeo que eu fui gravar, eu marco, você, olha, eu queria dar uma pitadinha aqui sobre você, meu amigo, que nos trouxe essa mensagem. Lembra do seguinte, Deus deu ao ser humano o governo nesta terra. Se você tem que cobrar alguém, cobre o governo do seu país, para visitar lá. Peça para visitar lá. Se ele viu ou não, não sei. Mas a verdade é, precisamos, quem conhece, não vai enganar não. Não vem com conversa fiada para mim que não vai enrolar. Não discuto. Um dia parou um mormon no meio da rua, sabe, irmão Vânia? Eu cansado, andando a pé no sol quente. O cara me para, irmão Marcos, no meio da rua. Aí, porque você quer visitar na zona social. Olha só, meu irmão. Você sabia que você está sendo enganado, rapaz? Esse cara, José Smith, é um pilantra. Está enganando você, rapaz. Rapaz, o cara saiu, foi embora, sumiu da minha frente. Quando você não pega você num dia bom, você tem que responder algumas coisas que não foi legal para pegar aquele dia. Aí uma vez ele foi na casa da minha mãe. Olha como que as coisas. Eles foram num culto, isso tem muitos anos atrás já, irmãos. Num culto, onde minha mãe congregava, e o pastor deu oportunidades para eles falarem na igreja. Aí minha mãe foi e me perguntou, Vaguinho. Apareceu lá, 2 homens lá, camisa branca, calça preta, assim assado, ela fala assim, pergunta minha mãe, eles tinham uma plaquinha aqui na camisa? Tinha. Eles falaram que eu vou lá em casa no dia tal. Vou na tua casa? Tudo bem. Aí foi eu. Quando chegaram lá, opa, bom dia, né? Bom dia, bom dia, tudo bom dia, tudo bem com vocês? Porque nós viemos aqui assim, assado, tal. Aí eu levantei a mão assim, eu queria informações sobre o José Smith. Não, eu queria informação sobre o José Smith. Tudo bem. Tá. Não sei quantos anos antes de Cristo, agora eu esqueci agora. Ele apareceu na América. E um anjo apareceu. Jesus Cristo apareceu para José Smith na América. E aí, começou a falar assim, deixa eu dar uma palavrinha. Bom,
Segundo a nossa escola secular, né, a América foi descoberta em 1800 quebrado. Agora eu esqueci o ano, mas naquele dia eu acertei o ano, entendeu? É 58, né? Não, deixa eu falar. Aí, 1800 quebrado. Bom, nesse tempo que você diz que o anjo, que Jesus apareceu para Joseph Smith lá na América, a América nem existia ainda. Como pode isso acontecer? Pararam. Será que você brinca de mandrake? Mandrake! Então, né? Estátua. Quem gosta muito é Helena desse negócio, né? Estátua. Aí ficaram estátua ali. Vocês querem a Bíblia? Perguntei para eles. Você quer a Bíblia? Tudo bem. Ó, Jesus Cristo apareceu para fulano, para ciclano, para 500 pessoas, para isso, para aquilo. Mas para essa pessoa que você está falando, a Bíblia não diz que ele apareceu. Irmãos, quer saber o desfecho disso tudo? Apertaram a minha mão. Nós estamos com pressa, nós temos que visitar outra família aí. Foram embora. Que conhece, por isso que é bom que você conhecer, para não deixar a morte entrar na sua panela. Lembra que eu falei? O jovenzinho foi lá, sabe? Sem conhecer a erva, e estava trazendo justamente veneno para os seus amigos. Mas quem conhece diz: a morte na panela chama o homem de Deus e esclarece tudo. Desde quando a irmã Vânia, a gente conversa ali, agora parou um pouquinho, né? Mas tem um tempo até que ela escrevia um livro, né? Ela falou assim: hoje eu não vou ler esse livro não, vou deixar para ler um pouquinho amanhã, porque tá bem grande o livro já, né? Aí no dia seguinte eu respondia para ela, depois que eu li o livro todo, né? Mas eu gosto disso. Você que não, eu gosto. Porque senão que a pessoa não tá querendo buscar informações para esclarecimento, para crescimento dela. Isso é muito bom. E finalizando, Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Se você é criança, quantas crianças hoje, dentro da igreja, está aqui em cima pregando? Está errado. Se você é criança, você não pode pregar. Porque você ainda não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Eu, particularmente, não aceito isso. E quando alguém prega, se é daqui da igreja, a gente vai treinar, é claro, né? E se alguma coisa está errada, pode ter certeza que a gente vai chamar e vai trazer. Isso não ficou legal. Agora, a humildade é o seguinte: será que a humildade é você querer? Por exemplo, a minha esposa, de vez em quando, ela fala algumas coisinhas, mas só que tudo que ela fala é para poder me proteger do que eu, às vezes, sou um pouco rígido em algumas coisas. Amor, aqui não foi legal assim, deixa quieto. Não falei nada que eu ultrapassasse a vontade de Deus. Se vai ficar duro ou não, fazer o quê? É o meu dever como pastor trazer mensagens advertidas. Mensagens que a qual vai chamar a atenção das pessoas. Eu tenho esse dever, esse é meu papel. Meu papel aqui é ensinar a igreja. Por isso que todo domingo, quando vem aqui pregar, a gente procura trazer sempre uma palavra dentro do ensinamento. Então, amados, não vamos ser, se nós queremos ser o que Deus quer ser, um adulto, temos que saber discernir, alimentar, saber ouvir, levar pancadas, saber que aquelas pancadas que eu levei foi justamente para o meu bem. Eu aprendi muitas coisas. Esses anos todinho desde 91 que eu estou pregando, desde 90, perdão, que eu estou pregando. E nesses anos todinho que eu preguei, eu já falei muita bobagem já também, irmãos. Mas não tem ideia, amados, que todas as bobagens que eu já falei. Eu fico pensando assim, Wagner, se um dia pregou essa bobagem, né? E eu pedi perdão, Senhor, me ajuda, não pregar essas bobagens mais. É por isso que agora a gente
Está ali lendo constantemente para poder não perder o toque da palavra. Vocês estão entendendo? Matar alguém fisicamente é uma coisa, mas matar alguém espiritualmente é pior. É muito pior do que matar fisicamente. Então vamos prestar atenção no que nós falamos nas nossas casas. Ninguém aqui é dono da verdade. Jesus disse uma coisa que nós temos que aprender. Não julgueis para que não sejam julgados. Da mesma forma que vocês julgam, também serão julgados. Essa é a verdade. Eu temo muito isso. Tem muita coisa que eu, outrora, batia de frente. Mano, eu já fui meio grosso já. Batia. Pecado, vai pro inferno. Tudo pra mim era assim. Aí Deus foi, cortou as minhas asas. Cortou as asas. E quando Deus corta a asa, mano, não tem como voar mais. Começou a apertar. E tudo aquilo algumas coisas que eu pregava e era duro, aconteceu comigo. Para Deus me mostrar, sabe o quê? Você não é perfeito, camarada. Não julgue para que você não seja julgado. Aconteceu comigo. Não estou falando nada demais aqui com ninguém que eu vi em ninguém, não, amados. Estou falando aquilo que aconteceu comigo. Toma muito cuidado. Quando você vê um irmão fazendo alguma coisa errada, ore por ele. Ore por ele. Não julgue ele, porque pode ser que você possa estar no lugar onde ele está. Não julgue o seu semelhante. Não julgue ele. Apenas ore por ele. Jesus disse uma palavra para a gente que precisamos aprender isso na prática. Amai os vossos inimigos. Abençoai os que te amaldiçoam. E abençoai os que te perseguem. Pensou? Você orar por uma pessoa que está querendo não ter o mal. Irmãos, não vou falar aqui aonde aconteceu isso, mas me levaram a ira esses meses, o mês retrasado, mês passado, me fala a memória. Não tem aquela coisa que se leva você a ira, pô, irmão Marcos? Me levou a ira. Minha vontade era pegar e levantar a mão assim, calha, fogo do céu e consuma tudo isso aqui. Aí eu botei a mão na cabeça assim, Senhor, livra-me deste mal da panela. Isso vai me matar. Isso consome a gente. Aí eu esperei. Mesmo que me fizeram mal, eu os abençoo. O cidadão, aí passou lá, e quando eu vi aquele cidadão, sabe, fecha a mão, trinca os dentes, que começou a fazer isso porque alguma coisa está errada com você, entendeu? Foi assim comigo. Jesus, me acalma, me acalma. Isso é morte. Isso é morte. E aí, a pessoa que me fizeram, de alguma forma, quiseram o meu mal, hoje eu trato eles bem. Não, tranquilo. Bom dia! Chego lá no serviço, em vez de ficar com raiva porque me fizeram, me aprontaram comigo, eu falei onde é, né? Acabei, não consigo ficar quieto, né? Aí o que eu faço? Faço café, continuo fazendo café pela manhã, que todos os dias eu faço. Esses dias me deu um espírito de vingança. Até aquele pastor também tem esse negócio também, irmãos. Não vou fazer café só de raiva. Aí, chegava lá, assim, olhar pro pó. Eu não posso ser assim. Eu não posso ser vingativo. Vou fazer o café. Fiz o café. Aí a pessoa chegava assim, uma coisa, vou estar todo entre os dentes. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aí a pessoa chegava, eu não conseguia. Assim, não, isso é morte. Bom dia, meus queridos. Opa, tudo bem? Oi, como vai? Ei. Entendeu? Cuidado para que a morte não entre dentro de você.
Por que aconteceu isso comigo, irmãos? Porque eu estava alimentando da farinha. E ela me curou desta morte que queria me consumir. Você sabia que quando você odeia, sabia disso? Para terminar agora. Quando você odeia alguém, o prejudicado dessa trama toda de ódio não é quem você odeia. O problema é quem vai ter o problema é você mesmo que odeia. Já alguém já te disse que quando você não perdoa, você está dormindo com o seu inimigo? Dorme pensando nele, acorda pensando nele, você come pensando nele, você vai para o trabalho pensando nele, você anda pensando nele e tá aquela coisa remoendo dentro de você. Morte na panela. Você está morto. Só a farinha, a palavra de Deus pode nos curar e nos libertar deste mal. Então nessa noite, a minha mensagem é justamente para isso. Para alertar a todos, em qualquer nível possível. Para a gente libertar, ser libertos de todo o mal que nos consome. O problema está aqui dentro do coração. Se esse é o teu problema, então é hora de você jogar farinha dentro do seu coração. Joga lá dentro. Mas como fazer isso, pastor? Em primeiro lugar, eu estou facilitando para os irmãos. Eu facilito, eu sou bonzinho. Todo dia eu envio uma mensagem para o meu canal. Aí compartilho para ajudar vocês ainda que não vão ficar com preguiça de ficar procurando no canal. Eu ainda faço o seguinte, eu vou lá e compartilho no canal, compartilho lá no Facebook para que todo mundo possa tomar um remédio para a cura espiritual e para receber a cura. Todo domingo pela manhã, essa mensagem que eu preguei hoje pela manhã, irmãos, até eu me converti hoje. Olha, até eu me converti. Eu sou crente agora, depois que eu ouvi aquela palavra do pastorzinho lá. A sua Bíblia está profunda. Até eu me converti. Só a palavra pode nos curar. Vou terminar, perdão. Eu sei que vou terminar, eu preciso falar isso. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Não responda. Vou melhorar. Eu sei que eu fui muito radical com vocês, né? Esse pastor é duro, né? Por dia, pastor, quebra um galho aí. Tudo bem. Quantas vezes você leu a Bíblia nesta semana que se passou? Calma, eu vou melhorar, irmãos. Eu sei que eu continuo ainda sendo radical com vocês. Eu não aprendo isso, né? Eu sempre sendo duro com os irmãos da igreja. Vou melhorar. Quantas vezes você leu a Bíblia nesses 15 dias que se passaram? Pastor, está sendo muito duro, pastor. Seja mais maleável, mais mansinho com suas palavras. Tudo bem, eu vou melhorar. Quantas vezes você leu a Bíblia nesse mês? Olha, que eu termino amanhã. Você está entendendo? É o que você faz e que vai determinar como a sua vida espiritual está no momento. É isso que vai determinar a gente, se estamos bem ou não. Se está bem com Deus? Não. Se eu leio a Bíblia uma vez por dia, já eu fiz muito mais da minha obrigação, poderia fazer mais. Se eu li durante a semana, já começou um problema muito sério. Se eu li uma vez durante 15 dias, o negócio está virando câncer, como fala aquele... o câncer avançado. O câncer está avançado. Vai morrer. Mas se você chegou a um ponto de dizer que eu li a Bíblia uma vez por mês, entrou no CTI. Está vivendo a base de... Como é que é o negócio?
de tubo. Entubaram você. Você está vivendo à base do oxigênio. Não fala? Que chama aquilo? Oxigênio mecânico, né? Vamos dizer assim, não sei o nome que dá, não. Você não está respirando por si próprio. Você precisa de uma máquina para fazer você respirar. O negócio está feio. Se você não leu a Bíblia nem durante o mês, lamento dizer para você que você morreu. Você está morto. Você não está vivo mais. Você morreu. Não para Cristo, mas morreu para Deus. Você não vive mais. O mundo te controla. O marketing te controla. A mídia te controla. Você está morto. Se você não leu a Bíblia durante o ano, você está sepultado há mais de 4 dias, como estava Lázaro. Você já foi sepultado, já está decompondo o seu corpo na terra. O seu corpo espiritual. Está feio o negócio. Mas, falamos aqui, vou repetir. Deus tem a solução. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor.